Meu nome é Neur, ó, sou um alcoólatra em recuperação. Meu nome é Regina, eu sou dependente do álcool. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu casa, perdeu trabalho. Eu não admiti que era portador dessa doença. O motivo dessa última internação foi uma nova tentativa de suicídio. A bebida para mim era uma fuga, né? Eu frequento a terapia em grupo já faz 1 ano. Nesse decorrer de 1 ano eu tive recaída. Um abraço a você, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos mais uma vez com o programa Vida Nova, um programa que cuida de dependência química. Hoje nós estamos tratando de um tema bastante interessante. A gente tem ouvido muito falar de familiares de dependentes, mesmo dos próprios dependentes, que não é tão difícil parar de usar o álcool, parar de usar a droga, mas é muito difícil permanecer por um período maior, por um longo período, sem usar o álcool e sem usar a droga. Então hoje o nosso tema é recaída, José Carlos. É isso aí, Marcos. E nós estamos aqui com a presença do Dr. José Antônio Ribeiro, que é médico e psiquiatra, e também da Isabel Ribeiro, que é esposa do José Antônio e é psicóloga. E são fontes importantes de informação quando a gente fala de dependência química, porque vem trabalhando aí, produzindo já há muito tempo nesse campo, são muito conhecidos, né? Têm opiniões abalizadas sobre o assunto, nesse tema importante. Dr. José Antônio, a gente sabe, a gente lida com o dependente químico e sabe que a incidência de recaída é muito grande. Tem números aí interessantes que dizem que 70% recaem nos primeiros 3 meses daqueles que entram em tratamento. Então eu pergunto, por que é tão difícil se manter abstinente? O que está acontecendo com o dependente quando ele para? Bom, a última pergunta que você fez, de viver sem droga, é muito característico do dependente químico, né? O dependente químico, ele não consegue enfrentar situações de vida, né? Frustrações, e até desfrutar da própria vida sem a droga. É como se o indivíduo que para de usar droga, é como se o mundo, né, perdesse aquela purpurina, aquela luz, né? Então, inclusive, essa percepção da droga é um dos fatores para o indivíduo recair. Agora, voltando ao porquê o indivíduo recai e é difícil manter-se abstêmio, isso aí é um assunto bastante complexo, porque envolve aspectos pessoais, envolve aspectos culturais, né, e influência do meio onde este indivíduo está inserido e até aspectos profissionais. Por exemplo, um garçom, né, que desenvolve o alcoolismo, né, a gente pensa logo, puxa, mas como é que esse sujeito vai ter que trabalhar, né? Do ponto de vista cerebral, há adaptações? Dá para explicar fácil isso? Na verdade, esses fatores que eu falei, culturais, profissionais, pessoais, nada mais são do que gatilhos para que o indivíduo volte a usar droga. E o que é um gatilho? Um gatilho é uma lembrança, é uma memória, é um pensamento que o indivíduo tem relacionado ao uso da droga, ao prazer da droga. E quando o indivíduo tem esse estímulo, né, ocorre toda uma alteração no metabolismo cerebral, na química cerebral, fazendo com que seja acionada algumas substâncias que são responsáveis pelo prazer provocado pela droga, né, e o indivíduo, sob o efeito dessas substâncias, que são substâncias que provocam prazer igual à droga, só que são substâncias endógenas, fabricadas pelo cérebro, e fazem com que o indivíduo volte a ter a vontade, né, de ir buscar a droga exatamente para obter essa fonte de prazer. Eu gostaria de introduzir aqui a doutora Isabel, que é psicóloga, na nossa conversa, sob o ponto de vista psicológico. O que a psicologia fala sobre essa grande dificuldade de se manter longe da bebida e longe do álcool para o dependente em recuperação? Em primeiro lugar, é muito bom estar aqui com vocês. O Dr. José está trazendo os aspectos clínicos e físicos e fisiológicos da questão de não se conseguir. Mas eu acho que um dos fatores que eu acho muito importante dessa questão da recaída e da não manutenção da abstinência é o luto, é a perda. Veja bem, imagine bem uma pessoa
que começa a usar drogas ou beber nos seus 13, 14 anos. Ele vai construir uma identidade em cima da dependência química, completamente distorcida. Ele vai viver em um mundo com amigos e lugares que só se justificam em função da droga ou do álcool. Aí ele chega num dado momento da vida dele, onde o desenvolvimento da personalidade dele, o desenvolvimento emocional, está tudo comprometido. Ele vai ter que perder. A primeira coisa que ele vai ter que perder é a droga. São perdas. Você já imaginou? Tudo fazia sentido bebendo ou usando droga. A segunda perda são os relacionamentos sociais. Ele vai ter que deixar os amigos que ele conhece, ele vai ter as situações sociais de lazer e de prazer. Ou era o boteco, ou era a boca, ou era aquela situação. São perdas. É muito complicado ele refazer a vida dele. Amigos, situações, o doutor José estava falando de gatilhos, né? Então ele vai ter que evitar lugares de ativo, ele vai ter que evitar situações de ativo, pessoas de ativo, ele vai ter que reconstruir um mundo e construir um outro. Dependendo da situação desta pessoa, se é álcool por muito mais tempo, ou drogas, jovem, mas sem construção de nada, é muito complicado isso para ele. É por isso que o tratamento tem que ser médico, psicológico, social, enfim. Agora, nessa construção de um novo mundo, logicamente vai implicar que a pessoa tenha que buscar um novo grupo social para conviver. E na busca desse novo grupo social entra um outro componente aí, o preconceito de conviver com o dependente. Isso aí também dificulta o tratamento? Com certeza. A dependência química é uma das doenças que sofrem muito preconceito. Primeiro porque se tem, né, sempre se teve uma noção moral da doença. É só atualmente que está comprovado que a Organização Mundial de Saúde que vem se divulgando que é uma doença e que não é uma coisa moral, né, da pessoa. Ele não bebe porque ele é um bêbado, ele é um alcoólatra, ele não usa droga porque ele é um maconheiro. O preconceito, o estigma é um dos fatores culturais responsáveis ou indutores da recaída. Doutor José Antônio, recaiu um dependente químico, a gente faz o retorno na entrevista. E a grande reclamação é o seguinte, que eles tiveram fissura, que veio uma vontade muito forte, irresistível, e isso daí se repete, é um fenômeno previsível até e repetitivo. O que é isso? O craving, a fissura, é um fenômeno bastante complexo, porque existe um componente metabólico e existe um componente emocional. Mas, de forma prática, eu costumo definir o craving, ou seja, a fissura, né, como uma vontade, né, que está além das tuas forças, tá, de praticar aquele ato. Ou seja, o indivíduo que é um dependente e que, através de alguns gatilhos, né, entra no processo de compulsão, ele não consegue ficar sem usar essa substância. Então, é algo que foge ao domínio do indivíduo. Doutora Isabel, o que nós poderíamos fazer? Porque nós temos que lidar com essa fissura. O que nós podemos saber dela? Conhecer ela? Eu perguntaria, quanto tempo leva essa fissura? Quando ela é desencadeada, quanto tempo leva? Quanto tempo ela fica no corpo? Como é que acontece isso? Eu costumo dizer que ninguém morre de vontade, né? Você morre de overdose, você morre do coração, mas de vontade você não morre. E por mais que seja intensa essa fissura, esse craving, ele vai durar de 5 a 20 minutos, vai depender da situação, do estímulo, do gatilho, de quanto tempo essa pessoa vai estar em abstinência. Se é menos tempo, no início da abstinência ela é mais intensa, depois ela vai diminuindo o tempo e espaçando. Então, assim, a gente vai depender do tempo, do tipo de intervenção que a gente faz. Existem várias formas de se manejar. É falar da vontade, é falar do desejo. O importante é brecar, porque como o doutor Antônio José disse, o craving vai desencadear a compulsão, e se ele estiver numa situação de risco, ele vai usar droga, ele vai beber, e você vai para um processo de recaída ou um processo, né, de uso. Tem tipos diferentes de fissura?
Como é que é isso? Na verdade, a gente costuma classificar, a gente não costumam classificar o craving em 3, seria o emocional, o mental e o físico, né? Tem sim, tem pessoas que ficam, principalmente no tipo de droga de cocaína, crack, né? Sintomas físicos, por exemplo, diarreia, dor de barriga, né? Os psicológicos e emocionais, angústia, desespero, depressão, né? Muita agitação, né? Então, assim, a pessoa vai ter uma série de reações frente a essa vontade intensa, mas ela passa. A recaída, então, ela acontece quando? Quando vem a fissura, a pessoa vai e usa droga, usa bebida, essa que é a recaída? Ou antes ela passa por alguns passos que pode fazer com que a pessoa busque um socorro, busque, né, uma situação de emergência, busque alguém que possa lhe auxiliar? Com certeza, porque, aí até o doutor José pode me ajudar nisso, a recaída ela tem fases. Tá? Por isso que é importante o tratamento. Não dá para parar ou entrar em recuperação sozinho. O acompanhamento médico, psicológico, os grupos de mútua ajuda. Porque é possível se perceber o processo de recaída. A pessoa, antes de ir ao uso de fato, ele entra em recaída que a gente chama de recaída de comportamento, recaída emocional. Se ele refez a vida dele, refez comportamentos. Se ele mentir, ele não mente mais. Né? Ele evita lugares de ativa, pessoas de ativa, ele começa a mentir, ele começa a agir como ele agia quando ele usava e bebia drogas. Retoma a identidade dele anterior. Ele vai começando a ter os mesmos comportamentos de quando ele bebia ou usava, isso são indícios, né, de uma recaída, que a gente chama de recaída emocional. E ele vai desafiando os limites da doença dele até chegar no lugar de uso, com pessoas de uso, e aí é que a gente chama que tem a recaída de fato, que é o uso. E essa fase comportamental da recaída, enquanto está só na mudança de comportamento, é possível, nesse período, conseguir um socorro? Possível. Aí é que entra... E quem que teria que identificar? A própria pessoa, ou o familiar, ou o terapeuta? Todos. Essa doença ela é multifatorial, ela tem que ser tratada de uma forma multidisciplinar. Toda. Se ele vai numa sala de AINA, é possível ele perceber lá. Se ele faz uma psicoterapia, o seu terapeuta vai ajudá-lo, o médico vai ajudá-lo, o seu companheiro que está em recuperação vai ajudá-lo. E principalmente a família. Se a família for informada, se ela estiver em tratamento também, ela vai poder socorrer essa pessoa antes do desfecho da recaída. Doutor, como é que o médico vê a recaída? Ele que tem conhecimento medicamentoso, ele enxerga por trás da dependência química alguma outra coisa, alguma outra doença, ele trata de uma doença que está ali junto. Como é que é isso, doutor? A doutora Isabel estava falando e eu pensando aqui, né? Na verdade, quando a gente trata o dependente químico, né, o essencial, né, é o que a gente chama de prevenção de recaída. E, na verdade, falando do craving, quando o indivíduo tem o craving, ou a vontade simplesmente, que ele vai ter a vida inteira, ele corre esse risco, pelo menos, de ter vontade a vida inteira. Então, o que nós fazemos não é tirar... O que nós fazemos, o que a psicologia faz, é fazer com que esse indivíduo lide melhor com o craving. Que ele possa lidar com este sentimento, com esta vontade, né, sem usar a droga. Então, dentro do processo de prevenção da recaída, esse indivíduo vai aprendendo a identificar as situações de risco. Então, na prevenção da recaída, nós temos o que chamamos de situações de risco, né, habilidades de lidar com essa situação de risco, que é o que eu falei, né, e os gatilhos. Então, em termos de recaída, a recuperação do indivíduo se baseia nisso, dele aprender a lidar com a vontade e aprender a perceber quando esta vontade está chegando. E isso é possível. Então, a prevenção de recaída, quer dizer, você vai ensinar para o dependente a lidar com ele mesmo, com o seu mundo antigo, com o meio onde ele vive, e saber identificar esses sinais. Seria... Sim, e eu costumo dizer, inclusive, o seguinte também, e eu acho isso importante. No início, esse comportamento de recaída,
eu chamaria até de inconsciente, o indivíduo não percebe. Daí a importância do tratamento e dos grupos de autoajuda, exatamente porque a terapeuta, né, o terapeuta, a família, né, chama a pessoa para a realidade. Por exemplo, um dos fenômenos mais comuns no início do processo da recuperação é a desorganização. A desorganização de uma maneira geral. Então, aquele indivíduo que acordava na hora certa, que limpava o seu quarto, que dobrava a sua camisa, ele vai se desorganizando. Né? E ele não percebe que isto é um indício, um sintoma da recaída. Então, quando a família percebe isso, a família bem orientada, ou o terapeuta sabe disso, dá para, vamos dizer assim, bloquear este processo. Porque chega uma hora, neste processo de recaída, né, que o indivíduo não consegue mais voltar, ele não consegue mais parar. É como um trem descendo a encosta que perde o freio. Bem, amigos, vocês estão aqui no programa Vida Nova e hoje nós estamos aqui com o Dr. José Antônio Ribeiro, que é médico psiquiatra, a psicóloga Isabel, e nós estamos falando sobre prevenção de recaída. Vamos ao nosso intervalo. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com. Se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Bem, nós estamos de volta, é o programa Vida Nova. Nosso tema aqui, vocês sabem, dependência química. Nós estamos aí com o Dr. José Antônio Ribeiro, a Isabel, falando sobre recaída. Recaída é um monstro, né? Monstro da dependência. Há muito desconhecimento sobre isso. E a grande armadilha, né, Isabel? Então, uma coisa que eu acho que me pega um pouco é o seguinte: às vezes você está atendendo um determinado paciente, ele dá aquela recaída, e aí a gente diz, aperta o botão do dane-se, fala, agora que eu recaí. É verdade isso? A recaída é um fracasso do tratamento? Usou de novo, está recaído, não tem mais volta? Não, nós não enxergamos isso, né? A recaída como um fracasso do tratamento ou como um fracasso da pessoa. A recaída, ela, na verdade, ela faz parte da doença da dependência química. E uma recaída bem trabalhada, bem socorrida, ela pode reforçar o processo de recuperação do paciente. Né? Então é importante, porque eu tenho medo do paciente que chega e fala assim, se eu recair, acabou tudo e eu vou sumir. Eu tenho medo de perder esta pessoa, a vida desta pessoa. Então todo o nosso trabalho é assim, olha, faz parte da doença. Então se você recair, levanta, sacode a poeira e vamos atrás do prejuízo, porque ela bem trabalhada vai vir a reforçar realmente o processo de recuperação. E há uma tendência, né, doutora, da família abandonar o tratamento quando há uma recaída. Porque a família sempre vê a recaída como um fracasso. E o próprio dependente, às vezes, também. Mas é muito mais a família. Nós temos que preparar a família para a recaída, muito mais, talvez, do que o próprio paciente. Marcos, eu vou fazer uma pergunta para você. A pessoa recai. Do ponto de vista espiritual, você acha que está havendo aí, vamos dizer, essa derrota aí no palco da vida, está trazendo experiência para a mente espiritual? Quer dizer, se tiver algum dependente aí que está tentando parar de fumar, ou já tentou parar de beber um monte de vezes e não consegue, tem que continuar tentando? Sem dúvida, nós aprendemos muito mais na vida com os erros do que com os acertos, né? O importante é a gente saber utilizar os erros para esse aprendizado.
Porque todos nós erramos. O dependente, ele tem uma recaída, eu vou errar em outras áreas da vida se eu não sou um dependente, e cada um vai errar. O importante é que a gente some com o erro, aprenda a lição que o erro pode nos trazer e vamos retomar a vida para aprender a acertar. Porque todos nós somos espíritos em evolução. Cada um está aprendendo numa área da vida. E tem uma outra coisa, às vezes a gente faz comparação, né, Zé? Tem lá 10 dependentes em determinado grupo e tal. Um recai 2, 3 vezes, fica também aquele estigma para aquele que recaiu. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre comorbidade. Às vezes a pessoa tem uma... O pessoal não sabe o que é comorbidade, se você quiser. Tem uma doença por trás que facilita aquilo. É verdade isso também? Com certeza. Agora, a comorbidade, como o próprio nome já diz, nada mais é do que comórbido. Então, são duas doenças que caminham juntas. Que uma pode ser consequência da outra ou pode anteceder. Né? E as comorbidades psiquiátricas mais comuns que eu vejo no dia a dia em dependência química são as neuroses, de uma maneira geral, transtorno de ansiedade e transtornos depressivos. Né? E essas comorbidades podem ser fator de recaída. Por quê? Porque o indivíduo, por exemplo, que tem depressão, e ele passou um longo tempo tratando, entre aspas, essa depressão com o álcool. Não é? Então, quando ele sente a depressão, um fator gatilho, que nós estávamos falando. Então, a depressão pode ser um gatilho, né, para que ele procure a droga, até mesmo para aliviar esses sintomas da depressão. No contato com o dependente químico, com os familiares do dependente químico que a gente sempre tem no nosso dia a dia, a gente observa que esse fator recaída, ele acaba prejudicando mais a integração da família no tratamento. Normalmente as recaídas se repetem e cada vez que uma recaída retoma, alguns familiares vão saindo. Primeiro está a família inteira, depois sai o irmão, sai o pai, e no final a gente observa que normalmente é só a mãe que está firme, integrada com o tratamento dependente. Como que a gente pode fazer para evitar? Porque a gente sabe que é importante a presença da família. Eu costumo dizer que a dependência química é uma doença altamente contaminante. Ela não atinge só o dependente químico, ela atinge todas as pessoas que vivem ao redor dela. Ela destrói um lar, destrói a saúde deste pai, desta mãe, desses irmãos. Ela causa um caos dentro